Entramos. Olá, boa noite. Agora você já pode começar a tentar compartilhar lá, quem já está ao vivo. Tá, Ainda não temos ninguém aqui, mas daqui a pouco começa o pessoal a aparecer. tá bom. Aí o pessoal está começando a aparecer. Boa noite. Boa noite, Sandro. Seja bem-vindo. Boa noite, Luciana Borges. Bem-vinda. Já é parte da sua audiência aí, né? É Então deu assim. certo, já tá todo mundo aí já começando a aparecer. Bom, pessoal, vamos dar início aqui então a nosso bate-papo extremamente pertinente para o momento. A gente está vivendo um momento difícil, acho que é muito difícil que alguém não esteja sofrendo reflexos, impactos desse isolamento, desse distanciamento social, enfim, todas essas circunstâncias que nós tivemos que também abruptamente ter que nos adaptar. Né? Acho que mais que resiliência, mais do que fácil adaptação às mudanças, todos nós somos humanos e a gente não consegue aceitar tão facilmente essa questão de isolamento social. Nós mudamos a nossa forma de enxergar as coisas, mudamos a nossa forma de se comunicar, mudamos a nossa forma de trabalhar, e tudo isso gera um impacto gravíssimo, gera um impacto muito contundente na nossa maneira de enxergar as coisas. E para isso, já de antemão, eu quero agradecer a Silvia de Luca, que aproximou eu e a Luzinete para conversarmos sobre esse assunto. Resolvemos chamar a Luzinete, que é uma pessoa capacitada para falar do assunto, para não chamar só um curioso. Então, eu vou deixar ela falar um pouco sobre ela, sobre a experiência profissional dela e também um pouco do pessoal, para ela se apresentar. Para a audiência dela, me chamo Rodrigo Lopes, sou advogado, atuo na área empresarial, não tem nada a ver com psicologia, diretamente não tenha, mas eu acho que a psicologia ela é um tema, uma situação, uma circunstância que envolve a vida de todos, né? Todos têm que estar muito próximo do entendimento da vida, da mente, enfim, da convivência com as pessoas, e os psicólogos são as pessoas mais indicadas para falar sobre o assunto. Então eu vou passar a bola para a Luzinete se apresentar e vamos dar início aí ao nosso bate-papo, espero que vocês gostem. Obrigado já a todos e boa noite aí, vamos entrando, vamos interagindo. Fica à vontade, Boa Luzinete. noite, Rodrigo. Primeiro, também quero te agradecer pelo convite. A Silvia, né, aquela linda que me chamou para fazer essa live aqui com você. E foi, assim, para mim, está sendo muito gostoso. E até acabei de confidenciar aqui para o Rodrigo que essa é a primeira live que eu estou fazendo. Mas neste momento que a gente está vivendo de isolamento, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, como você trouxe, né, todos nós estamos sentindo esse efeito. E se permitir ao novo, isso já é uma das coisas que a gente precisa fazer. Então, eu já estou aqui me permitindo a esse novo, a trabalhar, né, desta forma online, que a gente
todos nós, a maioria, estamos trabalhando assim. Então, aqui já é para mim uma experiência super positiva de estar aqui com vocês. Então, primeiro eu quero agradecer. Bom, meu nome é Maria Luzinete, eu sou psicóloga, especialista em constelação familiar sistêmica e pós-graduanda em sociologia. Então, até você trouxe, quando a Silvia me falou, olha, o que você acha de fazer essa live com o Rodrigo? Eu achei super pertinente para a gente falar um pouquinho desses efeitos psicológicos, porque em bate-papo com colegas, no consultório, todas as pessoas estão trazendo muito desses efeitos. E muito, sabe, Rodrigo, muitas pessoas não conseguem nem nomear, nem entender o que está acontecendo comigo. Como você disse, todos nós somos humanos, né? Então, passamos aí por emoções, por questões mentais, neurológicas, que afetam vários dos nossos processos neurais, que é o que está acontecendo agora com esse isolamento social. E muitas coisas a gente não consegue entender, né, esse aspecto psicológico, e às vezes coloca por conta aí de outras irritabilidades, né? É por conta da empresa que está me cobrando demais, é um familiar, né, que não está entendendo, e às vezes eu estou passando por momentos difíceis por questões naturais de processos mesmo psicológicos e emocionais que estão abalando todos nós neste momento. Sim. Eu acho que está todo mundo um pouco confuso, né, Rodrigo, com essa rotina nova. São muitas tensões, né? Tem muita coisa que envolve esse momento que a gente vive. Algumas formas de adaptação desse momento, como desemprego, como redução de jornada de trabalho, ou seja, não basta estar em casa, a pessoa tem mais tempo ocioso, porque as empresas têm reduzido as jornadas de trabalho para ter uma redução compatível com a remuneração, porque as empresas precisam dar uma forma de ajuste financeiro para tentar equilibrar as contas, para tentar manter pessoas empregadas, né? A função e a missão do empreendedor, a função e missão do empregador, do empresário, tem sido uma função muito difícil de manter as pessoas nos seus empregos, porque todas as demandas, a maioria, na verdade, reduziram. Algumas outras atividades acabam tendo uma demanda maior, consequentemente, né? É sempre assim, toda crise, ela gera algumas oportunidades, mas essa específica é uma situação que ninguém conhece muito bem, ninguém estava preparado para isso, pegou o mundo inteiro de surpresa, então eu tenho certeza que nós vamos ter efeitos psicológicos disso por muito tempo ainda, até por isso que eu chamei você aí através da Silvia para a gente prestar esse serviço público de orientação, né, e de uma conversa sobre esse assunto extremamente pertinente para as pessoas, porque se fosse uma questão ou outra que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa se familiarizar ou, enfim, assumir uma forma de aceitar, eu acho que seria um pouco mais simples, mas são muitas circunstâncias, né? A Luzinete estava me explicando uma conversa mais cedo, e aí já me deu uma aula aqui da confusão que a gente cria sobre alguns assuntos, né? Essa semana nós tivemos uma notícia triste de um ator que supostamente veio a se suicidar, porque eu acho que as coisas precisam ser melhor apuradas, precisa ter melhor informação. A Luzinete também estava me explicando que alguns dados e algumas informações nem poderiam ser divulgados em respeito à própria memória da pessoa que faleceu, aos familiares também. Isso pode causar outros impactos, outros reflexos psicológicos nos familiares que ficaram aqui, ficaram vivos, né, já estão sofrendo. Então a gente precisa ter muito cuidado para comentar. A gente vê a mídia explorando de uma maneira canibal informações, então já expondo uma suposta carta que ele teria deixado também. Enfim, ela me explicou que
A gente precisa ter muito cuidado, que a gente não pode comprar a notícia como nós compramos hoje em dia, como a mídia divulga, que isso pode ser reflexo de uma série de outras coisas que ela vai abordar para a gente daqui a pouco. Então, era sobre isso também que eu queria conversar, sabe? Sobre essas confusões que as pessoas causam no dia a dia, comprando qualquer coisa que é veiculada, e hoje a gente tem a internet que ela pode ser muito útil para muita coisa, é um veículo muito importante, a gente tem visto hoje em dia como a gente é refém da internet, sem ela, mal, assim, é difícil imaginar como nós lidaríamos com esse momento se não houvesse a internet hoje em dia. Mas, por outro lado, a gente precisa ter um pouco de critério, né, na análise das informações, da notícia. Isso é em todos os aspectos, não é só com uma notícia como essa que a gente acabou de comentar, mas principalmente sobre política, sabe? As pessoas estão se odiando muito, tá tudo muito polarizado, todas as questões hoje são polarizadas, são muitas paixões em pontas distintas, não existe um meio termo, não existe diálogo, não existe maturidade para tratar de assuntos importantes que envolvem humanidade, que envolve expectativas, enfim. Eu acho que o próximo momento depois dessa pandemia é o momento que nós precisamos ter mais clara a necessidade de ser humano, sabe? Antes dessa pandemia, estava tudo muito robotizado, maquinizado, a coisa funcionava como se fosse um monte de máquina só cumprindo funções e tarefas. Hoje, a gente tem que ter um pouco mais de empatia. Hoje não, já era uma necessidade antes. Agora vai ser uma necessidade muito mais evidente. Exato, exatamente. Então, Luzinete, obrigado pelo presente que você está nos dando de falar sobre esse assunto. Eu já vou voltar a bola para você começar, então, de uma maneira geral, falando sobre essas questões. Você comentou que é especialista também em constelação sistêmica. Familiar sistêmica, isso. Eu acho que essa atenção para as famílias também é uma coisa extremamente importante. Então, queria que você começasse um pouco falando sobre como funciona isso, sobre o que quer dizer, como isso pode ajudar, para depois a gente entrar em alguns assuntos mais específicos da forma como você achar melhor. Tá. Bom, só vou falar um pouquinho desta especialidade. A constelação familiar sistêmica é um método trazido pelo alemão Bert Hellinger, ele que era também psicanalista, filósofo, teólogo, e ele traz uma visão realmente sistêmica sobre as relações, e uma forma melhor da gente conviver com as pessoas sem eclodir, por isso constelação, né? Assim, fazendo uma relação com a galáxia, né? Que os planetas ali se relacionam e não se atritam, né? E nós, humanos, trazemos tantos bloqueios, tantas confusões, e ele criou um método que é mais prático para poder trabalhar com alguns bloqueios. Isso é a constelação familiar sistêmica. Então, esse método ele ajuda bastante, sabe, Rodrigo, a olhar as questões não apenas a partir do meu indivíduo, mas de uma forma mais ampla, olhando crenças que eu trago, que são da minha família, e que podem me prejudicar para eu poder seguir com a minha vida, e o que eu acho, em resumo, que eu gosto, que eu trabalho com a constelação, que eu acho melhor, porque Bert, ele traz muito o método em cima de fatos, não em cima de atos. Então, assim, todo mundo tem pai e mãe, isso é um fato. E não tem como mudar, né? E você tinha me falado que você trabalha com essas questões econômicas, então você sabe que fato, né, é exato. 1 mais 1 é 2 e ponto, não tem meio termo. Então, todos nós temos pai e mãe, e isso a gente não pode mudar. Nosso passado a gente não muda. Então, quando o Bert traz para a gente essa aceitação, né, da família como ela é
é para não entrar nas discussões, nos atritos, porque senão a gente entra aí para, sabe, discutir o sexo dos anjos, vamos ficar a vida inteira falando, né? Por que fulano age assim? Por que fulano pensa dessa forma? Porque cada um tem a sua percepção. Não é que eu tenha que concordar, né, com aquela pessoa, não é submissão, nem negação, não é concordar, mas aceitar que ela é o que é. Aí eu começo a entrar em contato com as minhas origens e com os meus conflitos para chegar a uma negociação, que isso é aceitação, né? Quando a gente entra em negociação com a nossa realidade. Aí eu consigo conviver, sabendo onde termina o meu eu e começa o outro. Então, essa alteridade, que é respeito, a gente precisa ter um pouquinho nas relações, né? Pouquinho, né? Falando, na verdade, é tudo, é o todo da relação. Isso é constelação. E ajuda bastante para entender esses aspectos. Agora, uma coisa que você colocou ali no início, quando você trouxe a questão do suicídio do ator, e até a gente conversou um pouquinho antes, tal, porque é bom a gente deixar isso esclarecido, que muitas pessoas, às vezes, como na mídia traz, que tudo cai na conta de um único fator, né? Como agora, né? Esse suicídio dele que aconteceu, e ele deixou ali até uma carta, e aí traz como se fosse por conta do que nós estamos vivendo agora. E não é. Suicídio é um fenômeno, e um fenômeno muito complexo e multifatorial. Ele tem vários fatores. Provavelmente, essa pessoa ela já estava em algum quadro clínico, talvez, ou um outro fator muito difícil para ele lidar, que seja psicossocial, que seja de transtorno, e que pode ter sido, sim, que o isolamento seja um fator precipitante. Sabe aquela coisa da gota d'água? Mas ele não era o determinante. Não foi isso que determinou a pessoa a tirar a sua própria vida. E nunca é, Rodrigo. O suicídio, quando a pessoa tira a sua própria vida, por trás tem muitas coisas, que só realmente trabalhando, olhando cada um, para poder entender o que fez, às vezes, aquela pessoa, o que leva aquela pessoa a ter uma tentativa de suicídio. Por não se sentir existencial, por não se apropriar da sua existência. E isso é uma coisa complexa, não é um único fator que determina. Então, ler a carta, como até a gente tinha conversado, como foi já explorado isso pela mídia, isso é um erro gravíssimo. É uma falta de respeito, principalmente, como você colocou, com os enlutados, que são os sobreviventes do suicídio. Essas pessoas, com certeza, elas têm dores pela perda, talvez pela perda até maior da forma como se foi, e ficar explorando, ficar toda hora comentando isso, você imagina para a família o que é ter toda hora exposto esta dor. Sim. Então, por esse motivo, eu até tinha comentado com você, né? Que não é legal a gente trazer e ficar explorando. Assim, a gente entender o que é o suicídio, aí é um tema que aí, se você quiser, em um outro momento, a gente pode fazer uma live e trabalhar sobre esse assunto para entender o que é isso. Que, sim, ele pode ter prevenção, ele pode ter, e a gente trabalha muito com a prevenção, mas também a prevenção de uma forma geral. Não que a gente pode determinar que o suicídio você consegue prever ele, né? Isso não é possível, né? Como eu te falei, são vários fatores, você não prevê, né? E muito menos que você cura, não tem isso também, sabe? Então vamos fazer isso, que aí vai... Não existe essa coisa do evitável, porque senão a gente entende que a pessoa está provocando aquilo por uma intenção, e não é. É um sofrimento agudo, um sofrimento enorme, que muitas pessoas levam anos sofrendo até o ato em si, até realmente tirar a sua própria vida. Então tem que ter esse respeito e esse olhar mais multifacetado sobre o suicídio. Luzinete, mas
há sintomas perceptíveis para quem vive no meio de pessoas que, quando você fala de sofrimento, não sei se eu posso associar isso a uma depressão, uma questão mesmo de depressão, e quando chega nesse ponto mais agudo que você comentou, o próprio suicídio acaba sendo o sintoma da suicidologia, pelo que você está explicando, né? O suicídio é a causa final, é a circunstância final. Então, Sim. Não tem como se evitar o suicídio, porque o suicídio é ele em si mesmo. Sim, mas não é ele em si. Agora, existem uma série de fatores, e a gente, volta a dizer, a gente convidou uma especialista no assunto justamente para tentar entender, porque eu já estou recebendo algumas perguntas aqui, e aí mais oportunamente eu vou abordar umas 2 ou 3 questões para poder fazer essa exposição e você dar o seu ponto de vista técnico sobre o assunto. Sim. Mas o que eu queria abordar é que, assim, nós já vivíamos um momento de várias insensibilidades ou várias faltas de percepções antes desse momento. E a gente sabe que nós vamos ter vários reflexos, que isso é oriundo do ponto de vista econômico, as pessoas que vão ficar desempregadas, etc. Sim. Fora o enlutamento, que é isso que você comentou, de pessoas que perderam entes queridos. Enfim, uma série de fatores vai trazer mais sofrimento. Sim. E eu não sei como são os dados hoje, não sei se você tem isso fácil, mas a gente sabe que os dados que envolvem o suicídio, eles são bastante alarmantes, né? É uma questão que precisa de muita atenção. Talvez até por isso tenha sido um assunto que te despertou interesse de se especializar. Então, eu te faço essa pergunta de como a gente consegue, de alguma forma, identificar alguns pontos e se as pessoas que estão em torno de quem está sofrendo de uma maneira tão forte assim, se há algum papel relevante dessas pessoas, como a gente pode lidar com pessoas que a gente percebe claramente que tem um sofrimento muito grande, para ter essa empatia que a gente está conversando, sabe? De uma maneira mais clara. Sim, olha, Rodrigo, como você falou, os dados do suicídio eu não tenho aqui, assim, de mão para te passar, mas isso já vinha sendo dito pela mídia, pelo público, pela sociedade em si, antes mesmo dessa pandemia, que os dados sempre foram alarmantes, porque a nossa sociedade estava doente psiquicamente, né? E nós não podemos associar, quando a gente fala de não associar, é como você trouxe, será que a depressão, eu tenho uma pessoa que sofre depressão, então ela vai ter uma tentativa de suicídio? Não necessariamente. Depressão é um transtorno clínico, que sim, a gente trabalha e é tratável, mas não necessariamente. E não é sempre toda pessoa que tem depressão que ela se suicida. Pode ser por outros motivos, né? Mas são fatores combinados. E como que eu fico, então, atento a esses sinais? Podemos ficar atento? Sim, mas isso é uma questão que eu acho que vem até gira em torno do que você trouxe antes de falar do suicídio, que assim como o suicídio, tem outros fatores também da nossa sociedade, que já vinha doente psiquicamente, que também são alarmantes. A ansiedade, a depressão, a violência doméstica, tudo isso já acontecia, a gente não pode falar que isso não acontecia, né? Mas, claro que agora, no isolamento social, talvez esses dados se tornem mais evidentes, fiquem mais claros, porque a gente saiu daquele modelo que a gente estava, né, um mês atrás, naquele modelo de fazer, né, de fazeção, que é até o que coloca a doutora Karina Fukumitsu, né? Ela que coloca isso, né? Que esse modelo, ela é a suicidóloga, especialista em suicidologia, mais conhecida, referência aqui no Brasil. E ela traz muito disso, que a gente sempre viveu nesse modelo de fazeção, né? Então, ou seja, estamos sempre fazendo alguma coisa,
E isso não nos permite olhar para aqueles aspectos que precisam serem vistos, que são esses aspectos emocionais. Então, como que eu posso ficar atento? Se atentar mesmo à mudança de comportamento de uma forma geral das pessoas. Se é uma pessoa que está com você, se é uma pessoa que vive ao seu lado, que você tem o convívio com ela, e ela, de repente, foi mudando de comportamento, ficou um pouco mais isolada, ou às vezes até coisas, o apetite diminuiu, o sono, está tendo insônia, você percebe que ela está um pouco mais irritada. Mudança de comportamento em geral. Você pode o quê? Não necessariamente, então peraí que eu vou buscar ajuda de um profissional. A própria pessoa pode ir até e entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com você, que eu estou percebendo que você mudou. Posso te ajudar em alguma coisa? Sabe, essa empatia que você falou que a nossa sociedade carece, de uma forma geral, de ser empáticos. E principalmente, sabe, Rodrigo, que isso é uma coisa que a gente observa quando a gente trabalha, e eu estou falando não só porque eu estou me especializando em sociologia, tá? Não só por esse motivo, mas de uma forma geral a gente percebe que as pessoas, elas não conseguem se relacionar com a outra que está num momento de dor. A gente consegue se relacionar muito bem quando a pessoa está bem. Mas, geralmente, quando a pessoa está passando por um momento de dor, é difícil ter essa empatia. De você escutar, de você realmente escutar. Os 5 sentidos, sabe? Escutar mesmo, falar com a pessoa, ver, enxergar a pessoa. Será que a gente apura esses 5 sentidos? Ou às vezes passa despercebido, porque o que a gente observa muitas vezes, isso é tão automático nosso, né? Você entra numa relação de trabalho, está na empresa, você entra, oi, tudo bem? Tudo. E às vezes você nem percebe que aquele tudo daquela pessoa não é tudo. Alterou o tom, não é aquele tudo, é tudo. E você passa, porque você também está cheio de coisa, você pá. Será que você quer ouvir o que ela tem a te dizer? Então, isso é uma questão da nossa sociedade, né? Por isso que os fatores tanto de suicídio, de violência, de transtornos mentais, em geral, vêm crescendo absurdamente. Entendi. E talvez, diante deste isolamento que estamos vivendo, isso se torna mais evidente, né? Porque não temos o espaço público, que é o espaço social que tínhamos antes, para diluir estas questões. Na empresa, a gente se relacionava, às vezes, desta forma, olhando assim, essa superfície, sem ouvir o outro, sem ver, sem tocar no outro propriamente, né, na sua integralidade. A gente via aquela superfície. Porque também eu estava com as minhas dores, porque eu também estava nesse modelo de fazeção, né? E aí, tô com algum problema, peraí, tomar um remédio, vou lá e tomo um psicoativo para diminuir, tá tudo bem. Não que eu não estou falando numa crítica, tá? Porque eu, até para os meus clientes, eu indico e encaminho ao psiquiatra quando necessário. Porque o remédio, ele é fundamental e necessário. Mas não para ele entrar para ocupar somente esse lugar. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. De uma maneira mais orgânica, né? Exato, sempre. Sim. Bom, eu sempre comento algumas perguntas, levanto algumas perguntas da nossa audiência. Até me emocionei em uma parte que você estava falando. Queria deixar aqui um beijo e um abraço enorme. Um irmão meu do coração de Portugal, Fábio Amorim, tá mandando uma boa noite para nós aqui. A gente tem uma história bem bonita. A gente estava falando você estava falando de sentimento bem na hora que ele entrou. Olha a sincronicidade aí. Pois é, e me emocionou até. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou você já levantou a bola, e aí eu acho que a gente já podia passar de uma maneira um pouco mais específica
sobre o tema da nossa conversa, que é os reais efeitos, né? Você estava conversando, estava me explicando um pouco antes da gente entrar sobre a quebra da rotina, você já deu uma pincelada, dificuldade de convivência no lar e o luto coletivo. Fala um pouco de cada uma dessas coisas, o reflexo disso no dia a dia e mais propriamente por conta desse momento. Por conta desse momento, né? Você trouxe logo no início também, quando você começou a falar, desse impacto até mesmo para os empregadores, né? Então, assim, é indistinto, né, Rodrigo? Todos nós estamos sofrendo. Eu entendo também isso, que tem esse lado que eles também estão tentando aí se ajustar. As pessoas, os trabalhadores também informais também estão tentando se ajustar. Todos nós. E de uma forma, não depende da proporção, maior ou menor, todos nós tivemos um impacto, uma quebra aí da nossa rotina. Que seja aquele que ia para o seu trabalho todos os dias, pegando a sua condução, saindo, e aí você levanta, faz a sua higiene, vai para o trabalho, não sei o quê. Hoje, muitos não estão podendo ir para o trabalho todos os dias. Ou porque teve a suspensão, como você falou, até mesmo da redução de jornada, e aí tem um impacto econômico que isso nos aflige muito, ou porque aqueles, né, tiveram o trabalho passou a fazer parte agora do seu lar, né? Então trouxeram o trabalho para dentro de casa. Isso o trabalho não é mais um refúgio, né? Não, e ele agora está aqui no seu lar, que é o espaço privado, que antes a gente tinha ele para horas de lazer, para relaxamento, para outras coisas, mas agora faz parte, né? Então, veja, quantas coisas que nós tivemos de quebra de rotina, que seja, mesmo as pessoas comentam, mas eu não trabalhava, eu estava aposentada, eu ficava em casa, eu olhava o meu neto, ou eu não fazia nada, nesse momento eu estava mais realmente em casa, não tinha a questão profissional, mas teve uma quebra de rotina, quando às vezes teve a suspensão de levar o filho ou o neto para a escola, já não tenho mais que fazer isso. Qualquer quebra dessa rotina, isso, para nós humanos, isso tem um impacto, tem um abalo. Porque nós somos seres, por essência, acostumados, nós buscamos rotinas. Você pode perceber que o seu organismo, ele busca rotina. E quando eu falo rotina, eu não estou falando daquela coisa metódica, né? Não é a rotina, né, de tem que fazer tudo desse jeito, não. Aí a gente tem rotina. Estou falando da rotina que o nosso organismo precisa para que ele tenha maior controle e isso estabeleça ao nosso cérebro uma perspectiva de segurança, ou seja, sobrevivência. Então, quando você quebra essa rotina, já automaticamente eu fico meio que desorientado, eu fico sem controle. E foi o que nós passamos por esse mês, por aquele início, você pode perceber. Eu vou falar por mim, sabe, Rodrigo? Eu fiquei quase um mês tentando aí me organizar com a minha rotina, tentando equilibrar ela, porque eu me vi desorientada, confusa. E agora? Não, agora eu não vou mais para lá. Agora eu não atendo esses clientes no consultório, eu tenho que atender em casa. Aí você vai organizar todo o espaço da casa para isso, né? E às vezes surge a irritabilidade, porque às vezes você quer fazer daquele jeito que você fazia antes, mas não pode mais. Não é mais aquele jeito, mudou, né? Aí vem a impotência, eu não dou conta. Não é que você não está dando conta, é porque está complicado, está difícil, e o cérebro está se adaptando a esta nova mudança. Eu posso ficar às vezes sem sono, eu dormia bem, agora eu não estou mais dormindo à noite, estou trocando a noite pelo dia. Acontece. Você está nessa fase de mudança, e aí é uma questão até mesmo neurológica, criando novas sinapses. Até isso se acomodar, leva um tempinho. Por isso, nesse momento, a gente também precisa olhar isso e dar um tempo para você ter compaixão conosco mesmo, sabe? De, olha, hoje realmente eu estou irritada, não estou conseguindo, tá? Esfria a cabeça, vai fazer outra coisa. Depois, no outro dia, você tenta novamente. Até a gente criar essa nova rotina, isso demora.
E quando cria, aí a gente começa a entrar. Algumas pessoas já vêm conversando comigo e já vêm falando, não, agora eu já estou mais adaptada, já estou conseguindo. E aí você começa a ver que vai começando a entrar num equilíbrio, né, emocional, de controle emocional. Então, não fico mais tão instável. Um dia eu estou triste, outro dia eu estou animada. Eu começo a entrar dentro de um equilíbrio, porque eu estou me adaptando a essa nova que eu criei. Então, primeira coisa, é fundamental, eu me permitir esse novo. Me permitir ao novo, né? Como eu te falei, né? Essa é a minha primeira live, né? Para mim, eu sempre tive uma certa dificuldade com vídeo, essas coisas. Mas neste momento, eu estou me permitindo esse novo. Vamos fazer isso. Outro dia também fiz um áudio, né, para mandar, porque eu tinha uma palestra, que eu faço sempre palestra, tinha palestras, e foi bem nesse momento, e aí lá não tinha, não, você pode fazer um áudio? Ok, vamos fazer o áudio. Fiz o áudio, tal, enviei. Então, vamos nos permitir a esse novo, porque aí eu vou me acomodando com isso e vou me sentindo mais equilibrado, não vou me sentindo tão impotente, porque eu não estou dando conta, mas não é porque eu não consigo dar conta, eu tenho capacidade, mas é o momento, é a situação. E aí eu saio daquele lugar de impotência e também saio da onipotência, de querer fazer tudo, né? Então, aí eu entro naquela faseção de novo, e aí não vai dar, porque a vida está me colocando todo momento que não dá. Aquele jeito que você operava, que era antes da pandemia, você não vai conseguir realizar dessa forma. Então, relaxa, tenta fazer uma coisa diferente, nova, e vai acomodando com ela. Para entrar e você criar esse caminho do meio, que é encontrar o que? A sua potência. Aquilo que você pode fazer nesse momento. Você entende? Não, tá claro. Tá claro. Claríssimo. Essa é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais estava abalando e abala muito a gente. E muitas vezes a gente coloca na conta, sabe? Ou da empresa, ou, né, do familiar que não me entende. E às vezes eu estou irritado, eu estou ou estou triste, ou eu estou com falta de apetite, preocupado ao extremo, por conta de todos esses abalos de uma quebra de rotina. E isso me faz, uma coisa que me faz lembrar, sabe que tem uma frase, né, que não é de Darwin, na realidade ela é de um professor, tal. Às vezes a gente pensa que é de Darwin, que ele fala assim, né, que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta. E a gente precisa entender isso. Enquanto a gente não se adaptar nesta fase da pandemia, que a gente não sabe, a gente não controla nada, né, Rodrigo? Então a gente não sabe até quando isso vai ficar. Como você falou, isso é uma crise mundial que nem os líderes globais, né, sabem como lidar com isso, porque é novo. Então, como é novo, todos nós precisamos nos adaptar. Né? A gente não sabe se isso vai demorar mais uma semana, 15 dias, um mês, 2. Então, vamos entender um dia de cada vez, vou me adaptar a esse dia, vou criar essa rotina para isso, que é uma necessidade que eu tenho neste momento. Amanhã mudou? Então amanhã eu vou ter que olhar e talvez reformular e me adaptar a essa nova rotina que vai vir amanhã. E vamos trabalhando um dia de cada vez. Legal. Eu acho que essa questão da quebra de rotina ficou bastante claro. Eu até fiz um comentário pontual enquanto você estava falando, sobre o refúgio, porque para muitas pessoas o trabalho acaba sendo um refúgio para quem não tem um bom convívio familiar. Por outro lado, para outras pessoas, o trabalho acaba sendo um fardo, então ficar em casa acaba sendo uma coisa boa, mas aí tem uma dificuldade maior de adaptação, porque já era ruim trabalhar antes. Enfim, então, eu queria que você falasse um pouco, de maneira mais clara também, mais específica, já sobre dificuldade de convivência do lar, e como a gente já está com 38 minutos, aí eu vou pegar umas 2 perguntas da nossa audiência, e para você, enfim, dar uma resposta aí para esse pessoal também que está acompanhando a gente aqui. Já agradeço de novo aí, de antemão, pela presença.
Eu acho que tem duas perguntas aqui que eu achei extremamente pertinentes, mas eu vou deixar você terminar de explicar sobre essa dificuldade de convivência, e aí já dá uma pincelada no luto coletivo também. Tá bom. Que você falou um pouco, mas acho que vale a pena dar uma... Você trouxe essa questão do refúgio e que é muito comum isso acontecer. Nós temos os papéis sociais, né, Rodrigo? Vamos colocar assim, né? Papéis sociais que são as nossas identidades que a gente se apresenta aí no mundo, né? Então, eu tenho o meu papel social, profissional como psicóloga, você tem aí seu papel profissional, né, que é social, enquanto a sua profissão de direito, de advogado, né? Mas fora esse, a gente tem as outras identidades, né? Se é pai, eu sou pai também, eu sou mãe também, sou filha, né? Sou amiga. Então, a gente tem várias identidades, né, sociais, que são as nossas personas. Nós vamos, com o passar do tempo, a gente vai criando, se ajustando a elas para ir aí para a vida, para o espaço público, para mediar esse intercâmbio entre eu, né, que é o meu ego, a minha realidade, com o espaço social, com as relações sociais. Então, a gente cria elas. Então, o espaço público, ele é perfeito para isso, como você falou, né? Então, eu vou lá, fico mais no trabalho, então eu estou lá usando a minha persona. Dependendo do seu cargo, do seu papel, você está lá como, né? Eu também sou mãe, então, quando eu estou com os meus clientes no consultório, eu uso a minha persona profissional de psicóloga, que é diferente do jeito como eu lido e como eu me relaciono com os meus filhos, que aí eu uso a minha persona mãe, que é diferente quando eu me relaciono com meus amigos, eu uso minha persona de amiga. E isso a gente faz, isso é natural, é uma coisa inconsciente que a gente busca mesmo, e a gente vai fazendo essa alternância aí na vida. E o espaço público é muito ótimo para isso, né? Então, às vezes eu estou lá em casa, estou chateada com alguma coisa, não estou conseguindo, né, me comunicar, ou tem alguma angústia ali, eu vou lá para o barzinho, eu vou beber alguma coisa, né? Vou falar com os amigos, pego a minha persona de amiga e vou para lá. E relaxo, isso dilui, né, um pouquinho essa pressão. No trabalho é muito comum, às vezes, a gente se fixar na persona profissional, porque ela tem muitas coisas a ver com a nossa identidade, com a nossa essência. Então, às vezes, a gente se fixa naquela persona, porque provavelmente ela deve nos trazer algumas, vou colocar um termo, não é bem esse, mas uma compensação, né, um equilíbrio. Ela talvez me traga realização, né? Me traga, às vezes, um papel de liderança que me dá autoridade, né? E talvez essa autoridade, essas realizações, eu não consiga ter na minha persona de mãe, de amiga, dentro do lar, principalmente. Então, por isso que, quando você falou refúgio, muitas vezes é um escape, né? A gente se fixa numa persona, por exemplo, essa profissional, que é muito comum, e eu fico com ela fixa lá. Agora, nesse momento, né, da pandemia, trazendo para essa situação agora real, que eu não tenho espaço público para essa alternância, né, e para diluir, para ter esse respiro, eu estou com todas essas identidades aqui no espaço privado, né? E tudo convém ao mesmo tempo, né? Estou, né, trabalhando, às vezes muitas pessoas se ajeitaram num lugarzinho, né? Fizeram ali um lugarzinho, às vezes na cozinha, no quarto de escritório, e aí o filho chama, né? E aí, né? Como que eu vou alternar de uma persona para outra? Eu preciso ter toda essa flexibilidade, esse jogo de cintura, e não ficar fixo a uma só. Para muitas pessoas, talvez esse momento pode trazer muita angústia, de não querer soltar de uma persona para atuar na outra, por essas compensações inconscientes que eu te falei, tá? E tudo isso, tá, Rodrigo, não é uma coisa, mas a pessoa faz de propósito. Não, tá? Não é consciente. É tudo inconsciente. A gente busca, são mecanismos de defesa, e que tem um motivo de ser. São defesas, são proteção, são resistências, né? Mas que neste momento, o ideal é que a gente use as personas sempre, né? Fazendo essa alternância, com esse equilíbrio. Mas, e é uma coisa para observar, né? Se neste momento eu estou mais irritada, eu não estou conseguindo me relacionar, então
a gente pode se perguntar, né? Do que eu estou sentindo falta? Eu estou sentindo falta do ambiente de trabalho, lá da minha função, porque lá eu fazia isso, eu fazia aquilo. Tal. Então, qual é a sensação que isso te trazia? E que você não consegue ter a mesma sensação, a mesma realização dentro aqui da convivência do lar. Então, aí eu começo a observar a minha postura. O que é que está me faltando? Para eu poder tentar entrar nesse jogo de equilíbrio e de alternância, porque quem vai agora ter que dar esse comando sou eu. Eu que vou ter que criar, eu não tenho mais o espaço geográfico, né, que delimita, que me faz, agora eu vou no trabalho, vou lá, uso a persona, agora deixo lá, vou... Não tenho, né, eu tenho agora. Então, essa espacialidade está toda aqui na minha mente, por isso as pessoas hoje estão me trazendo muito mais fadiga, cansaço mental. Mesmo quem fica em casa sem fazer nada, às vezes fala, não, mas eu tô cansada. Não fiz nada, mas eu tô cansada. Porque tem esse esforço mental de eu conciliar os meus papéis sociais, as minhas personas, e que para algumas pessoas pode ser muito mais penoso quando eu tô sentindo mais falta de uma do que da outra. Entendi. Legal. Isso é uma das coisas. E aí você falou para eu dar uma leve sondada no luto coletivo, né? Isso. Então, isso é uma coisa que a gente vem observando, os profissionais, já muitos comentaram sobre essa questão. Na psicologia, a gente tem essa compreensão que o processo de luto, ele se dá por 5 fases. E não é que todo mundo passa por essas 5 fases. É comum que pelo menos 2 a gente passe. E por que eu trouxe essa questão do luto neste momento? Porque todos nós perdemos, né, Rodrigo? Perdemos coisas subjetivas, não só concretas, como você trouxe, a questão do trabalho, que impacta na finança, e que às vezes muitas pessoas têm até que rever contratos, desfazer, né, negócios, né? E aí você vê quantas coisas, isso que não vai atravessar as questões subjetivas, né? Perdas de esperança, de sonhos. Quantas pessoas adiaram o curso? Viagens que tinham já programadas para essa fase tiveram que cancelar. Então, olha quanta coisa. É um misto de sentimento e emoção que as pessoas, muitas estão vivendo e que não conseguem nem nomear, nem sabem. Por que eu tô com raiva? Não sei, tô com raiva. E aí é possível que eu acabe saindo chutando aí, né? O marido, o filho, a sogra, porque eu tô com raiva, eu nem sei do que é, né? Porque eu tô passando por essas etapas, por essas fases, porque a gente teve perdas, até mesmo de esperança. Quantas pessoas que não estão passando por uma situação assim? E toda perda significativa que nós não escolhemos, que não foi uma escolha minha, eu não escolhi estar isolada em casa, né? Fui obrigada, é compulsório. Então, toda perda significativa que eu não controlo e que tem um impacto, isso a gente, dentro da psicologia, a gente entra dentro do processo de luto. O luto não é só por morte, é por perda. Perda de trabalho, perda de relacionamento, perda de uma forma geral, tá? De fase até. Então, e todos nós, por conta dessas perdas ambíguas, estamos num processo de luto coletivo, passando por essas fases, por essas 5 fases, né? Que são, a primeira a gente coloca aí, ela não acontece dentro dessa ordem, tá? Cada pessoa vai sentir aí. Mas a primeira a gente põe como negação, né? É quando a pessoa nega a realidade porque não consegue lidar com aquilo. E é engraçado que a gente percebe isso hoje diante da situação da pandemia, quando muitas pessoas se recusam a fazer o isolamento social, se recusa, né, as medidas de prevenção, olha, passa o álcool gel, lava a roupa, não vou fazer isso não, ok. Às vezes está passando uma fase de negação, você entende? Não, eu vou me relacionar da mesma forma que relacionar, não quero saber, né? Então, por quê? Porque às vezes não tem o recurso para encarar essa realidade, que é uma realidade chocante, né? Então, às vezes, suporte emocional para isso, e a gente entra dentro dessa fase da negação e fica ali, né? A outra fase é a fase da raiva, né? Da raiva, quando você sente a raiva do mundo, se revolta,
se sente injustiçado, só comigo está acontecendo isso. Não, está acontecendo com o mundo inteiro. Não é só com você. Né? E eu já ouvi, né, já me trouxeram até relato assim, mas vocês não estão percebendo que isso, eu não consigo, você não percebe que isso... Não, você não percebe que isso é geral? Não é só você que está passando por isso? Não é só você que está tendo que ter essa redução de trabalho? São todos. Então aí você entra nessa fase da raiva, que você se sente injustiçado com o mundo. Depois a gente entra na fase da barganha. Aí quando você quer barganhar, que você começa a fazer aquelas promessas que você não vai cumprir, não, mas se isso passar, eu prometo que desta vez você não vai fazer isso, né? Mas é uma maneira da gente tentar barganhar conosco mesmo para sair daquela situação, porque eu não quero encarar aquela perda. Isso tudo são defesas, né, do nosso psiquismo. E depois dessa fase a gente tem a fase da depressão. Mas a depressão, tá? Quando a gente fala depressão, não é a depressão clínica, não é a patologia, o transtorno. É a depressão no conceito filosófico, de eu me sentir deprê, sabe, daquele down, né? Eu quero ficar mais na cama, tô meio tristinha, aí eu choro. Tá, você tá triste, melancólica, porque a gente, nesta fase, a gente começa a entrar em contato com essa realidade e vai observando que você é impotente diante da vida. Que nada vai fazer com que você volte até aquilo que você perdeu. Então, por isso a gente começa a entrar nessa tristeza, né? Que eu já estou começando a entrar em contato com o meu conflito. E por último é a fase da aceitação. Aí sim, eu encaro essa realidade e começo a negociar uma maneira melhor de conviver com essa perda que eu tive, que é aí a aceitação, né? Como eu até te falei, não é submissão nem negação. Né? Aceitação não é negar, né? Não, isso é assim mesmo, ou é o que tem para hoje, então tá bom. Não. Aceitação é você negociar com esse conflito uma melhor forma para você lidar com ele, dentro das suas necessidades. E a gente percebe muitas pessoas passando por essas sensações, essas emoções, sabe? Sim. E às vezes você nem sabe nomear, por que eu tô com raiva? Tá tudo bem, eu tô aqui com meus filhos, a vida tá difícil lá, mas eu tô empregada ainda. Porque a gente tá entrando nesta fase, né? De sentir mesmo essa irritabilidade. Então, neste momento, assim, uma dica que eu acho que a gente precisa ter conosco é a compaixão e dar vazão a essas emoções. De uma forma equilibrada, né? Não é sair chutando ninguém, né? Mas se você sentir aquela tristeza, quiser chorar, chora. Eu não quero com meus filhos, eu não quero perturbar, né, a convivência. Põe uma música, né? Se alguém perguntar, fala, não, essa música. Esse filme que é muito triste. Não, aí você dá vazão àquele sentimento, àquela emoção, né? E olha para aquilo para você poder superar. Isso é importante. Agora, se persistir, não, já faz 3, 4, 5 dias que eu tô sentindo essa tristeza, não tô chorando demais, busca, né, às vezes uma ajuda, nem precisa ser profissional no momento, né, Rodrigo, às vezes um amigo, às vezes um familiar que você tem confiança, se permite um novo, como nós falamos, abre lá uma live, né, com ele, olha, sabe, tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo comigo, tô sentindo falta da minha persona social. A gente não precisa perder isso. Vai cozinhar? Abre lá o vídeo, vai cozinhar enquanto, né, troca receita com a amiga. Vai consertar uma coisa em casa. Põe lá, abre a câmera e chama um amigo. Como é que você faz isso aqui, que eu sei que você sabe fazer e eu não tô conseguindo? A gente tá isolada, mas a gente não tá sozinho. Então, existe uma distorção das coisas, né? A gente pode se permitir, é novo, não é a mesma coisa. Não é, né? Nem para você, nem para ninguém. Mas eu não preciso entrar nessa aflição, nessa angústia, neste sofrimento por muito tempo. Tem meios da gente ir tentando contornar. Em último caso, mesmo assim, eu não tenho ninguém que eu confie, eu não tenho ninguém para falar. Tem muito profissional, Rodrigo, que está atendendo gratuitamente online. Tem muita gente disposta a dar a mão a todos nós neste
momento. Eu recebo e até coloco várias informações, psiquiatra, psicólogo, sabe, telemedicina, clínicas, até clínica dermatológica eu recebi essa semana, que está fazendo um trabalho social para que as pessoas não vá no SUS, para diminuir. Então, assim, tem alternativas. A gente precisa procurar ir atrás. E às vezes, sabe, às vezes a minha dificuldade é de eu saber os meus limites e pedir ajuda. Às vezes você está precisando pedir ajuda, peça. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gente está naquele modelo de fazer. A gente nem consegue olhar para nós e, pô, isso aqui é minha potência, eu dou conta. Mas isso aqui eu não dou conta, não. Eu preciso de ajuda. Então, vá atrás, peça ajuda. Tem muita coisa aí que a gente pode utilizar nesse momento. Legal. Luzinete, nosso papo, como eu disse para você no começo, meia hora, 45 minutos é impossível. Sabia que a gente teria muita coisa para falar, mas não quero deixar o pessoal que acompanhou a gente até aqui sem resposta. Com certeza. A Cristiane Berto, não sei se é essa a pronúncia, ela pergunta o seguinte: você acredita que haverá um número maior de suicídio por conta do isolamento ou pós-isolamento, no caso de ansiedade e depressão devido a tudo que está acontecendo? Acho que dá para responder até de uma maneira um pouco mais objetiva, mas com base naquilo que você já tinha dito, né? Sim, então, com base naquilo mesmo que a gente já falou, é assim, Cristiana, né? É Cristiane Berto. Cristiane. É assim, Cristiane, eu acredito, assim, não só por conta da pandemia, do isolamento, mas os números de índice de suicídio, de ansiedade, todos os transtornos mentais, eles já vinham crescendo absurdamente. Enquanto nós não mudarmos nosso modelo de olhar para a vida, sair desse modelo de fazeção, de olhar mais para dentro de nós, observando e se apropriar da nossa existência, da nossa morada existencial, mesmo de ser, esses números vão sempre crescer. A pandemia, ela só trouxe assim, a evidência disso. E sabe que é curioso até que até algumas pessoas que estavam dentro de um transtorno de depressão, de um transtorno de ansiedade generalizada. Algumas, diante da pandemia, me trouxeram relatos que estão se sentindo melhor. Veja, por quê? Porque talvez o que afligia aquela dor da pessoa era uma cobrança do espaço público, do social, de você ter que fazer do jeito, né, que coloca que é perfeito, daquela perfeição dos modelos perfeitos, né, que muito se cobra aí a nossa sociedade cobra isso, que você tem que ser feliz eternamente, isso é ilusão, ninguém é feliz, a gente tem estados de felicidade, você não é feliz, né, você está feliz. Então, a gente vive na realidade nessa alternância entre um dia bom e outro dia ruim, um dia bom, esse é o equilíbrio. Você é saudável quando você está dentro dessa alternância. Se você está muito, né, acima disso, sou feliz todos os dias, 24 horas, você tem aí um problema, né? Ou quando você está lá abaixo, você também tem um problema. Então, esses números, eles podem sim aumentar, né? Mas eu não diria que é só por conta da pandemia. Lógico, é um fator que vai, né, que impactou e está abalando muito, mas não é só por conta dele. Acredito sim, se a gente não mudar o nosso jeito, isso vai acontecer. Isso vai se potencializar inevitavelmente, né? O seu Humberto Osmar Baroni diz o seguinte: nosso país tem forte apelo religioso. Você entende que professar uma religião, qualquer que seja, ajuda ou não na solução de nossas questões de ordem psicológica? Ajude muito, Rodrigo, porque assim, a conexão com a fé, tá? E como ele falou, nós temos, o Brasil é bem eclético desta forma, é um país laico, né? Então as religiões são várias,
não independe da fé, mas a fé, até de uma perspectiva psicológica, ela é uma rede de apoio, ela entra como uma rede de apoio, ela nos dá esse suporte quando alguma coisa que algum outro setor da minha vida não está indo muito bem. A gente busca, assim como a gente busca o trabalho, como a gente fala, são todos, né, essenciais para a nossa existência. Então, a pessoa que tem a sua religião, é ótimo que ela sim busque para esse instante. Mas eu ainda vou um pouco além. Eu acho que todos nós deveríamos ter fé. E eu não estou falando da questão religiosa, mas fé na vida. Fé, né? Aquela coisa positiva, aquilo que eu acho que eu acredito que eu vou vencer isso, né? E isso nos ajuda muito. Então, neste momento que nós estamos passando, nesse isolamento, que a gente está passando por essa crise, é o momento da gente ter essa conexão com a nossa fé, de reforçar isso, para que a gente passe de uma forma melhor possível, né, por tudo isso. Perfeito, excelente. E uma última, da Paula, aí a gente já vai partindo para o encerramento. Paula Beatriz Macedo. A quebra da rotina das crianças. Também é bom lembrar que estão longe da escola, do convívio social e nem sempre tem resposta sobre tudo que está acontecendo. Acredito que é preciso ter um olhar diferenciado para a adaptação delas. Sim. Posso mandar um beijinho para Paula Beatriz Macedo? Fica à vontade. Linda. Obrigada por você estar aí. Sim, ela é minha sobrinha, né? Minha querida legal. Sobrinha. E sim, as crianças, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. E é importante lembrar que elas precisam entender esse momento que está acontecendo, né? Na linguagem delas, né? A gente tem que falar com elas, olha, a gente está passando por essa situação, até para que elas vão trabalhando a frustração e o entendimento do que é isso. E aí elas vão entrando dentro dessa colaboração. Então, a comunicação com a criança, ela é importante. É uma outra linguagem, é uma outra forma de conversar com elas, mas é importante integrá-las dentro disso, para que elas possam cooperar, né? Então, hoje, para a criança, está sendo difícil também. Também tem para ela aí muita perda. A perda da escola formal que eu ia, até aquele ambiente que eu também, né? Ela já estava ali numa fase, dependendo da idade dela, já estava entrando dentro de uma fase que ela estava criando a sua identidade, criando as suas personas. Então, eu estava indo lá para a minha escola, e agora eu não posso mais ir. Então, o que é isso para ela também? Ela tem que trazer isso para dentro de casa. Se sente, às vezes, também ociosa, né? Porque e aquela energia que eu gastava ali, não, sabe? Aqui eu não estou gastando, porque eu tenho que ficar. Então, a gente precisa também olhar para essa criança e trabalhar com ela dentro da linguagem dela, mas também criando uma nova rotina para ela. Algumas escolas já estão trazendo aí videoaula, tal, que é difícil para a criança. Ela também não conhecia isso. Né, por mais que ela tenha, eu acredito, sabe, porque eu vejo, né, eles têm muito mais adaptabilidade, pelo menos do que eu, que sou de uma outra geração, a mexer com a internet, essas coisas, mas é diferente, é novo. E tudo que é novo é aquilo que a gente falou lá no início, né, Rodrigo? Tudo que é novo causa aí, às vezes, um certo estresse, né, um desgaste. A criança é mais rápida com isso, até por causa da questão do organismo que está preparado para essa desenvoltura. Mas precisa comunicá-la, entender o momento dela, criar uma rotina. Qual é o horário, então, agora do estudo? O estudo vai ser esse horário e tal. Os pais, sim, vão ter uma sobrecarga com isso? Vão precisar. E eles vão ter que ser para a criança essa continência, esse lugar onde eles vão impactar mais do que elas. Pais são isso, né? São lugares de continência. Sem dúvida. Mas isso que você falou é muito interessante. Eu tenho uma filhinha de 6 anos. Legal. E ela tá entrando justamente nessa semana, ela tá entrando nessa fase de ter essas dinâmicas, ter as videoaulas com o professor ao vivo ali, um momento que ela tem interação com o professor. Que legal. E tadinha, ela ficou muito feliz de rever a professora, né, falando ali ao vivo. Essa referência dela é muito importante, por mais que, assim,
Minha esposa está do lado dela o tempo todo para ajudar no que for necessário. A gente está na mesma estação de trabalho aqui, né? Então eu estou do lado aqui também com o computador ligado e nós vamos interagindo com ela, mas só o fato dela ver isso já deu uma refrescada. Mas por incrível que pareça, tanto eu quanto a minha esposa, a gente fica observando muito, porque a gente se preocupa muito com isso, né? E Sim. acompanhando esse momento dela, ela teve uma forma de aceitação de toda essa mudança de uma maneira tão mais fácil, que eu me impressionei. A criança tem, né, essa coisa de se adaptar melhor às coisas. Então, por mais que seja, obviamente, voltando à pergunta da Paula, né? Da Paula. Isso, voltando à pergunta da Paula, que eu também gostaria de comentar, por mais que eles tenham, sim, uma dificuldade maior de entender os fenômenos, que nós adultos temos isso de uma maneira mais impactante. Mas, por outro lado, eles têm uma forma de adaptabilidade, se é assim que a gente pode dizer, melhor, né? Porque eles estão... O organismo dela tá nesse movimento. A fase dela é propícia para isso. Então, ela está aberta para esse novo, que nós, adultos, né, Rodrigo, eu falo que a gente traz muito mais gesso, né? A gente vem tudo engessadinho. Então, a gente tem muito mais resistência. A criança, não. A criança, ela é aberta para esse novo. E a fase é para isso, porque ela está sempre em constante mudança. A criança muda, né? O tempo todo. Começa a brincar aqui, larga, já começa a pegar o outro, aprende outro rapidinho. É dela. Nós não, nós temos uma resistência enorme para a mudança, né? A gente fica apegado àquelas rotinas. Luzinete, olha, é uma pena que o tempo seja curto, mas o nosso papo foi incrível, eu adorei. Realmente um assunto muito interessante, uma conversa muito gostosa de ter. E você esclareceu vários pontos, coisas que eu vejo assim com familiares, esse negócio da negação que você comentou. Pessoas que parecem que tá vivendo um mundo paralelo, assim, às vezes, sabe? Tá tudo acontecendo, ele tá envolvido, são pessoas super esclarecidas, mas ainda assim tem aquele negócio de negar, não, mas isso é coisa da mídia, isso é coisa que tá fora, enfim, e é uma questão assim, delicada, precisa ver com mais cuidado, com aquele negócio da empatia que a gente estava conversando. A gente não pode ter o descompromisso, a falta de compromisso com os julgamentos, né? O ser humano, e ele tem uma facilidade muito grande de julgar tudo. Então, seja uma notícia, seja uma forma, e sem ter muita base, confiando muito nessas notícias de WhatsApp, nessas correntes que as famílias compartilham sem nenhum critério, sem nenhum crivo científico. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque acaba se transformando em atos de irresponsabilidade que geram reflexos. São graves, né? São graves. Você vê, famílias que estejam confinadas aí entre 4, 5, 6 pessoas, uma pessoa dessas que não consegue ter essa aceitação melhor, de uma maneira mais fácil, acaba, além de tudo, potencializando o risco envolvendo outras pessoas. É muito complicado. Eu coloquei aqui embaixo nossas mídias, tá? Eu fico à disposição. Volto a dizer, sim, eu gosto de ter assuntos como esse, que envolve uma função social do diálogo, sabe? Então, nas próximas vezes eu pretendo trazer alguns líderes religiosos, de religiões diversas, porque não vamos fazer uma coisa restrita. Então, eu acho que é importante ouvir um pouco de um líder umbandista, um líder da religião católica, judaísmo, budismo, e trazer ali aquela palavra de bálsamo, sabe? De leveza, de conforto. E como você comentou sobre a fé, eu acho importante que esses líderes religiosos, que sempre têm um papel muito importante social, de trazer confiança para as pessoas,
que eles façam também essa comunicação, sabe? Olha, você não está sozinho, como você disse. Você deixou me entregou duas deixas que eu até transformei em hashtag aqui embaixo. Uma é de um projeto que, junto com a minha casa religiosa, a gente vem promovendo, o que chama-se Ninguém Solta Ninguém. Eu gostaria de aproveitar de divulgar isso, que é uma campanha para que as pessoas sintam-se, de fato, acolhidas. Então, a gente sabe que tem uma série de necessidades, muitas pessoas estão passando por dificuldades com alimento, com subsídios básicos, e essa campanha visa justamente dar uma atenção para essas pessoas. E, além disso, tem vários profissionais nessa corrente do Ninguém Solta Ninguém que está à disposição, e eu sou uma delas, de oferecer, estender a mão, tá? Nós estamos aqui, nós podemos aí ajudar uns aos outros, que seja com uma palavra, que seja com uma conversa, que seja com um bate-papo de 5, 10, 15 minutos, mas vocês não estão sozinhos, nós estamos aí em isolamento, mas nós conhecemos muitas pessoas com quem podemos contar, não podemos ignorar. E a outra que você deixou é o Permita-se ao Novo. Você deu uma deixa fantástica para mim. Para quem não sabe desse projeto, e assim, não quero usar desse veículo, desse canal para a gente falar disso, mas eu tenho um projeto político, e justamente porque eu penso que as pessoas precisam ser vistas por pessoas comuns. A política ela deve ser feita por pessoas comuns, não por aquelas pessoas que já são políticos profissionais e já estão viciados com uma série de chagas, sabe, da nossa política, que realmente é lamentável, deixa a gente ainda mais deprimente, depressivo, porque isso envolve expectativa, envolve esperança das pessoas. E as pessoas têm, o brasileiro, eu acho que o mundo inteiro, na verdade, não é à toa que a política envolve o mundo inteiro, as pessoas têm sempre uma necessidade de confiar nas suas decisões e na política. E eu sempre procuro dizer que salvador da pátria a gente não vai ter. As pessoas que estão esperando por alguém, e aí pode-se usar o nome que quiser, mas um Messias da vida, sem fazer nenhuma comparação, que venha e salve o país, a gente não vai ter essa pessoa, né? A mudança do país começa na base, nós somos os agentes de mudanças que nós queremos. Então, convido a conhecer melhor, e convido também a conhecer todas as páginas aí, no Facebook, Instagram, da Luzinete, tá aqui embaixo o endereço, Psico Espaço Ser, tá? Vocês tiveram oportunidade aí de ter aí um presente dela, de falar com a gente sobre esse assunto. Mais uma vez eu te agradeço, gratidão pelo seu tempo, pela oportunidade de falarmos sobre isso. Silvia, muito obrigado por ter intermediado essa nossa relação, esse nosso bate-papo, foi muito legal. Obrigado à audiência. Nós tivemos aí várias pessoas interagindo, foram 206 envolvimentos, muito legal. Tivemos um bom envolvimento das pessoas que nos acompanharam. Obrigado, continue acompanhando a gente, e te passo a bola de volta para suas considerações finais para a gente encerrar. Obrigado. Tá bom. Eu que agradeço, Rodrigo. Agradeço sinceramente a oportunidade. Como eu te falei, realmente, a Permitir-se ao Novo. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, né, estar aqui com vocês. Talvez eu com mais dificuldade, né, do que vocês, mas Imagina. Esses bate-papos... Você foi ótima. Que bom. Agradeço. Esses bate-papos, eles são excelentes, Rodrigo, nós precisamos mais. Eu acho que é isso, sabe? Interagindo, assim, dessa forma mesmo, igual um profissional com o outro, sabe? Essas linguagens diferentes, para que a gente possa chegar, né, até as outras pessoas que têm uma necessidade aí. Ainda mais neste momento, a gente precisa estar, assim, disponível, como você colocou. Eu também tenho... mesmo faço parte de alguns projetos também, tem um projeto que eu faço parte, que é o projeto de SOS Acolhimento,
prevenção e pós-venção ao suicídio, e que é de uma instituição religiosa, e as instituições religiosas ajudam muito nesta parte, como você falou, ajudando ali esse aspecto social, né? Como é que é o nome? SOS Acolhimento? SOS Acolhimento de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, da Fraternidade Cristo Redentor. Tá. E esse projeto, ele já tem há 2 anos, a gente tem esse projeto, é novo, já faz 2 anos que a gente está lá, trabalhando aí essa prevenção e a escuta para as pessoas que passam por algum momento de dificuldade, de dor existencial. Mas eu agradeço muito, foi muito bom, sim, estar aí com vocês. Vi que teve pessoas, queridas minhas, do meu coração, que falaram aí, a Paula, a Luciana também. Então, meu beijo especial para cada uma delas. E eu estou aqui disponível quando você precisar. Legal. As pessoas já perguntaram aqui quando que vai ter bis. Bom, perfeito. Depende também de vocês. Eu acho que vale a pena vocês interagirem com a gente e, de repente, sugerir alguns temas que sejam de interesse para a gente falar sobre o assunto. E, enfim, nossa ideia é justamente trazer essa integração, informação e uma função social importante, né? Que tenha uma relevância social importante. Então, fale ali, acompanhe a gente nas redes e eu vou conversando com a Luzinete para a gente trazer de novo aí uma nova conversa. E seria legal que eles mesmos colocassem quais temas que eles têm maior dificuldade. Acho que o público sabe mais do que nós nesse sentido, né? O que mais está afligindo, né, Rodrigo? Então, coloquem aí o que vocês acham, uma temática que a gente poderia abordar e a gente marca. Acho que nesse momento, até esse projeto que você trouxe, sabe? Ninguém solta ninguém. Eu acho que é isso, sabe? A partir desse olhar coletivo mesmo. Por isso que as abordagens, para mim, da constelação familiar sistêmica, que tem essa visão, né, se olha para o todo, né, não só para o indivíduo. Então, eu adoro essas palestras, esses bate-papos, essas rodas de conversa, porque eu sei que tem um alcance maior. E neste momento nós estamos precisando dessas redes de apoio, né, Rodrigo? Então, é só marcar que eu estou aqui disponível. Então, vamos falar de novo. Vocês aí, nossa audiência, podem fazer comentários nas nossas redes e aí a gente elege um novo tema para a gente conversar novamente. Obrigado, Luzinete. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, gente. Tchau. Tá finalizando.